Pois é, amigos, estamos aqui de volta com o nosso foco geral e agora é hora de debruçarmos aí nos números finais do Campeonato Brasileiro de Futebol depois de 38 rodadas, hein? Foram 19 rodadas no primeiro turno, 19 no segundo turno e a numerologia do campeonato é interessante. Se olhar o primeiro turno do campeonato, o São Paulo perambulou durante quase que o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento. Trouxe o Muricy Ramalho e acabou conseguindo escapar, não fez nada bonito, nada mais do que obrigação, mas escapou do rebaixamento. São Paulo renovou com o Muricy Ramalho, pagando até menos do que ele ganhava no Santos, do que ele ganhava nos times que ele trabalhou anteriormente. Por outro lado, o Ítalo fez umas contas aí também, pela campanha do Corinthians no segundo turno, e olha que o Corinthians, em 38 rodadas, ele empatou 17 vezes, sendo que 10 empates do Corinthians foram pelo placar de 0-0. Então a pobreza da campanha do Corinthians no segundo turno, se fosse verificada também no primeiro, ele teria caído, né, Ítalo? Isso mesmo, Lúcio. Se o Corinthians tivesse feito uma campanha do segundo turno igual ao primeiro, desculpa, se a campanha do primeiro turno fosse igual ao do segundo, o Corinthians teria caído. A campanha do Corinthians do segundo turno é apenas superior à campanha do Náutico. Então é uma campanha aí horrível para uma equipe que no começo do campeonato era apontada por todos como uma das favoritas ao título. Eu não conheço alguém que goste de futebol, que entenda de futebol, que comente sem comentar, tirando o lado da emoção apenas com a razão, que não apontaria o Corinthians como favorito ao título. Todo mundo apontava o Corinthians como favorito ao título e foi uma decepção. E se a campanha tivesse sido apenas no segundo turno, teria sido rebaixada. Então o Corinthians tem que arrumar a casa ali para o próximo ano. É triste, porque todo mundo esperava ver o Corinthians lutando pelo título, Lu. Acho que você também esperava, todo mundo esperava. Não tinha como você ver um time que tinha ganhado a Recopa, tinha ganhado o Campeonato Paulista, vinha aí numa crescente, estava bem no Campeonato Brasileiro, de uma hora para outra despenca. Começa a decair, começa a jogar mal, não marca mais gols, não leva, mas também não marca. Então uma campanha aí horrorosa para uma equipe do Corinthians. Né? Isso. E vale destacar o Santos, né, Lu? O glorioso alvinegro praiano foi uma surpresa no campeonato. Para mim não, Lu. Eu botava fé nessa meninada do Santos, eu acreditava no Santos, nunca apontei o Santos como um dos favoritos ao rebaixamento, mas a maioria apontava o Santos como um dos favoritos ao rebaixamento. E o Santos provou aí que tem uma equipe boa, foi o melhor paulista na competição e ficou na 8ª ou na 7ª colocação, se eu não me engano. Então, parabenizar o Santos por essa campanha que eu acreditava no Peixão. De 5 paulistas que disputaram a primeira divisão, o Santos foi o melhor colocado, depois foi o São Paulo, depois foi o Corinthians. Tivemos ainda a Portuguesa que se safou do rebaixamento, inclusive terminou nesse empate diante do Grêmio, a última rodada, 0-0, e a Ponte que caiu para a segunda divisão, mas está viva na disputa pela Copa Sul-Americana, onde ela pode inclusive garantir vaga da Libertadores, que é o que o Botafogo está torcendo contra, né? Mas nós vamos dar uma olhada nos números do campeonato. Primeiro vamos ver aí os resultados da última rodada, que teve um total de 23 gols marcados em 10 jogos. Tudo começou no sábado. Sábado teve Flamengo e Cruzeiro 1-1. Aliás, o gol do Cruzeiro marcado pelo Souza foi uma pintura. Você chegou a ver o gol? Um golaço. Maravilha. Golaço. Eu lembrei daquele gol do Falcão, se não me engano, na Copa de 82, que ele domina a bola, puxa para um pé, faz que vai bater, puxa novamente e pegou na veia da bola. O Flamengo ganhava de 1-0, o gol do Hernani, o brocador. Aí o Souza fez o gol de empate. E lá na Arena Pernambuco, quem diria? Náutico 1, Corinthians 0. Quem fez o gol do Náutico? Deixa eu ver. Derlei fez o gol do Náutico. E o Corinthians, melancolicamente, se despede do Campeonato Brasileiro e se despede do seu técnico campeão, Tite. Na minha opinião, o maior técnico da história do Corinthians. Você pode falar, você tá louco, o Corinthians tem 100 e poucos anos e o Tite é o maior técnico da história? Porque ele conseguiu ganhar todos os campeonatos que ele jogou pelo Corinthians. Ele ganhou a Recopa, ele ganhou a Libertadores, ele ganhou o Mundial, ele ganhou o Paulista, ele ganhou o Brasileiro. Só posso estar passando essa informação errada, que a gente precisa confirmar se ele disputou alguma Copa Sul-Americana pelo Corinthians. A Copa do Brasil ele já tinha ganho, então não sei se ele disputou a Sul-Americana pelo Corinthians. Mas caso ele não tenha disputado todos os campeonatos que ele disputou à frente do Corinthians, ele foi campeão. Então, na minha opinião, o maior técnico da história do Sport Clube Corinthians.
Mandar um grande abraço para o meu amigo Hugo, né? O Hugo Marque, sobrinho do Pidão, do Nel. Um grande abraço para o Hugo. Alô, Hugo é São Paulino. Bom, os resultados complementares estão aí. Botafogo 3, Criciúma 0. E o Criciúma, mesmo perdendo, escapou do rebaixamento graças ao São Paulo Futebol Clube, que perdeu do Curitiba em São Paulo, no Morumbi, por 1-0 e com isso rebaixou o Fluminense. Certo, Ítalo? Certo, Lu. Com a derrota do São Paulo, né, o Fluminense amarga aí pela terceira vez um rebaixamento na sua história. Justo e merecido. Tomara que não tenha virada de mesa, foi lá na Bahia. O Bahia chegou a fazer 1-0, só que o Fluminense virou para 2-1, mas daí a pouco viu o São Paulo sucumbir diante do Curitiba no Morumbi. Pronto, adeus Casabranca da Serra, né? Inter e Ponte Preta 0-0, Goiás e Santos, rapaz, você esperava isso? 2 gols no Montilho, o Santos foi lá em Goiás, no Serra Dourada, e enfim, ficou 3-0 no Goiás. Apesar de não acreditar que o Santos seria rebaixado, Lu, também não acreditava que ele ia lá e ganhar de 3-0 do Goiás. O Goiás ali brigando por uma das vagas na Libertadores, chegou até a última rodada com chance de classificação e perdeu de 3-0 para o Santos. Essa eu não acreditava. Tá aí, complementando, Atlético Mineiro 2, Vitória 2, estava 2-0 para o Vitória da Bahia, quando o Atlético Mineiro com o Ronaldinho acabou fazendo 1 de falta. Não, foi os 2 gols do Ronaldo. Não, foi os 2 gols do Ronaldinho, só que o Atlético empatou, o Vitória fez 2-1 e o Atlético fez 2-2. Então o Eduardo me atrapalhou tudo. O Eduardo que me enrolou aqui, aquele homem lá que tá fazendo assim com o dedo. Mas de qualquer maneira, o placar do jogo foi 2-2. E os 2 gols nós separamos, inclusive, para vocês verem os gols, né? Pela importância, porque agora que o Atlético Mineiro está embarcando para o Marrocos, o Ronaldinho, que vem de uma contusão muito séria, ele vai para o Mundial lá do Marrocos, cobrando bem uma falta, batendo bem um pênalti, então tá aí 2-2 o resultado final. Vamos complementar os resultados que você estava mostrando para nós lá. O último jogo que você está vendo aí, Portuguesa 0, Grêmio 0, e o jogo que eu ganhei uma caixa de cerveja, mas pelo jeito não vou receber, Atlético Paranaense 5, Vasco da Gama 1. Nós separamos inclusive umas imagens, você pode até mostrar aqui, vou pedir para o Eduardo jogar aqui no estúdio. A capa do Diário de São Paulo de hoje é uma coisa chocante. A gente vê o rapaz sendo retirado aí numa prancha preparado pela polícia. Esse cara teve que ser levado de helicóptero da polícia para o hospital em estado grave, apanhou muito, e no final do bloco de hoje nós vamos mostrar as imagens aí dessa barbárie na Arena Joinville. E por outro lado, o pessoal do Atlético culpando a turma do Vasco culpando o pessoal do Atlético Paranaense, e todos culpando o policiamento, mas o grande culpado é a selvageria que toma conta do ser humano, que coloca para fora o seu instinto animal e chega num ponto desse. A realidade, Lu, é a seguinte: eles têm que tentar achar um culpado, eles têm que procurar o culpado. Mas a torcida do Atlético já foi para Joinville não autorizando a viagem de mulheres e crianças. Então eles já foram com a intenção de brigar. Invadiram o espaço da torcida do Vasco, que revidou. Então, não tem culpado, estão todos errados. Está a torcida do Vasco errada e está a torcida do Atlético Paranaense errada. O cara que saiu aqui de maca, tudo está aqui na capa do jornal, também não é nenhum inocente não, entendeu? Ele estava lá no meio, estava brigando, estava fazendo algazarra, estava fazendo fuá, então pagou o preço por a sua ignorância. E ignorância do lado da torcida do Atlético Paranaense e do Clube de Regatas Vasco da Gama. 2 torcidas que mancharam a última rodada do Campeonato Brasileiro, que estão manchando a imagem do país que vai ser sede da Copa do Mundo de 2014. Mas vale destacar também, Lu, que isso não acontece só no Brasil, não. O problema é que nós, brasileiros, nós mostramos o que acontece. Enquanto que quando acontece lá na Inglaterra, a imprensa espanhola, a imprensa inglesa, esconde. Quando acontece na Argentina, eles escondem. Que nem o site argentino Olé ontem deu uma manchete: Guerra Mundial, querendo fazer alusão à Copa do Mundo e a briga que teve ontem. Lá na Argentina nunca acontece essas coisas, né? Lá são todos santinhos que vão assistir jogos lá. Eles ficam todos sentadinhos, bonitinhos, acompanhando as suas equipes. Então esse problema não é um problema do Brasil, é um problema mundial. É lógico que no Brasil, em relação aos outros países, é um pouco maior.
mas também não é o caso deles ficarem fazendo piadinhas com o que aconteceu em nosso país, Lu. Você vê a situação do futebol argentino, é praticamente igual ao do nosso país. Tem brigas, tem confusão, quando tem Boca e River lá, teve jogos de chegar a fazer Boca e River com estádio vazio, sem torcedores, porque dava briga. Então, é que a nossa imprensa, ela joga para todo mundo ver. Ela divulga o fato como ele realmente aconteceu. Ele coloca na capa do jornal a imagem do torcedor saindo de maca. Diferente dos outros países que preferem esconder e mostrar o lado bom do futebol, o lado bom da torcida. Que eles também estão errados, porque assim é uma forma de acabar. Só que isso nunca vai acabar, porque nós não temos punição para quem faz isso, entendeu? O que vai acontecer agora? A torcida do Atlético vai ficar 1 ano proibida de entrar no estádio, só que você fala, o torcedor vai ficar 1 ano? Não, ele não vai poder entrar no estádio com a camiseta da torcida dele, com uma faixa da torcida dele, com o batuque da torcida dele, só que ele está no estádio, ele vai estar lá, então você tem que proibir o torcedor, tem que identificar quem fez isso e proibir de entrar no estádio por 1, 2, 3, 4, 5 anos, banir uma pessoa dessa do estádio. Vai comprar ingresso? Não, seu nome está aqui nessa lista, você não pode entrar, senão nós nunca vamos resolver isso, Lu. Exemplo rápido é o caso lá da Bolívia, do torcedor do Corinthians, que estava lá na confusão da Bolívia, ficou um tempo preso lá, voltou no jogo seguinte do Corinthians, ele já fez confusão. Então não pode liberar pessoas desse tipo ao estádio, que eles sim estragam o espetáculo. Você vai no espetáculo de teatro, precisa de policial. Você vai no espetáculo de cinema, precisa de policial. E por que no espetáculo esportivo a gente precisa de policial? Não tem a necessidade de ter polícia. É só as pessoas se comportarem como seres humanos, esquecerem essa rivalidade, não agir brutalmente como agiram, como animais, e acabar com essas brigaiadas. Prender essas pessoas, tirarem eles dos estádios e deixar as famílias para poder assistir um grande espetáculo. E só para complementar, isso influenciou muito na derrota de 5-1 do Vasco. O Vasco realmente tem um time inferior ao Atlético Paranaense, não merecia ganhar o jogo, não tem time para ganhar o Atlético Paranaense, mas se você pegar as imagens, você observar as imagens, você vê a cara de susto dos meninos do Vasco da Gama que estão no banco de reserva. Estão todos assustados, todos pasmos com o que estava acontecendo. Então já é uma equipe jovem, vendo umas imagens assustadoras dessa, interferiu no placar de 5-1. Então, acho que é isso, Lu. Tá aí o desabafo do Ítalo Ferreira aí, mas é bem real, né? Afinal de contas, nós estamos à mercê do lado irracional do ser humano. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a classificação final do Campeonato Brasileiro após 38 rodadas. Esses são os times que garantiram o G4, só que o Botafogo ainda não está garantido. O Cruzeiro é o campeão brasileiro, terminou com 76 pontos ganhos e está garantido na Libertadores do ano que vem. O Grêmio, como vice-campeão brasileiro, 65 pontos ganhos, também está garantido. E o Atlético Paranaense também, né, Ítalo? Com 64 pontos ganhos, né? Quem está condicionado aí é a vaga do Botafogo ao desempenho da Ponte Preta na Sul-Americana, correto? Correto. E o Atlético Paranaense guarda, Lu, caso... não, ele já está garantido mesmo, que é o campeão da Sul-Americana que vai para a pré-Libertadores. O Atlético Paranaense já tem sua vaga também garantida, só o Botafogo que aguarda aí, que vai secar a macaquinha na quarta-feira. Como na realidade, né, o futebol brasileiro teria 5 vagas, né? As 5 seria Cruzeiro, Grêmio, Atlético Paranaense, vamos supor aí o Botafogo, a própria Ponte Preta. A 6ª vaga, ela é também do Brasil, porque o Atlético Mineiro é o atual campeão da Libertadores. Qualquer um que fosse o campeão da Libertadores teria vaga garantida. Mas o Botafogo fica no aguardo, torcendo contra a Ponte Preta a favor do Lanús, que tem agora o jogo de volta lá na Argentina. O primeiro jogo aqui no Brasil foi 1-1. Não, mas a gente só tem 4 vagas, né? O futebol brasileiro tem 4 vagas na Libertadores e o Atlético só vai, que seria a 5ª vaga. A gente só pode ter 5 times brasileiros na Libertadores e não 6. Eu acho que você está enganado, porque inclusive esse ano que passou nós tivemos 6 representantes do Brasil disputando a Copa Libertadores, porque o Corinthians era campeão. Eu tenho quase certeza disso. Mas por que esse ano só vão 5? Então? Não, poderão e 6. Poderão e 6 vai depender muito da composição do que vai acontecer. Por exemplo, ó, me acompanha aí. O Flamengo está garantido porque é o campeão. Tem o Flamengo que está certo. Isso. Exatamente, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Está certo, está garantido o Flamengo, Cruzeiro, Grêmio Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Exatamente. Aí fica a Ponte ou o Botafogo a 6ª vaga. Tá certo? Poderemos ter 6 brasileiros. Eu tinha esquecido a Copa do Brasil. Exatamente. Bom, vamos ver o finzão lá, a parte de baixo. Um detalhe antes de você mudar aí, dá uma voltadinha para cá.
De fato, você acabou de mencionar, o Santos terminou na 7ª posição com 57 pontos ganhos, foi o melhor paulista entre todos, né? O São Paulo e o Corinthians terminaram com 50 pontos ganhos cada um. A hora que ele tirar, de vez em quando o Eduardinho dá umas dormidinhas lá. Você sabe que ele dá umas dorme no ponto, né? Mas nada grave, ele vai, nós vamos suprir. Vira a página para nós, Eduardo, para a gente ver a parte de baixo, então, do 11º ao 20º colocado e os rebaixados, né? O Flamengo foi o 11º colocado, já tem vaga na Libertadores porque é o campeão da Copa do Brasil. Portuguesa terminou bem com 48, Curitiba 48, Bahia 48, Internacional 48, Criciúma 46, tomou de 3 e escapou, porque ele tem uma vitória a mais do que o Fluminense. Os dois terminaram com 46 pontos, só que o Criciúma teve 13 vitórias contra 12. Você tirou sarro de mim do Vasco, do Atlético Paranaense, mas não sei se você se lembra que eu falei que essa vitória do Criciúma ia fazer diferença. O Criciúma não vai cair para a segundona, Lu, porque ele tem 13 vitórias. Foi. Então ele está tranquilo e ele não será rebaixado, mesmo ele perdendo. Tomou de 3-0, perdeu de 3-0 do Botafogo, mas mesmo assim escapou com a cueca na mão, como diria o outro, né? Fluminense, campeão brasileiro da última temporada. Vasco da Gama, que já foi campeão brasileiro e tal. Ponte Preta, que está disputando a Sul-Americana. E o Náutico, Capibaribe, lá do Recife, disputarão a Série B do ano que vem, no lugar do Verdão, que volta para a primeira divisão. Você não falou nada do Palmeiras até agora, ele está repatriando 15 jogadores que estão emprestados para outros clubes. Pode voltar para o estúdio aqui, porque depois nós vamos fechar esse bloco com as imagens da Arena Joinville. Só deixar o Boço falar do Verdão, porque o Verdão está na elite do futebol brasileiro o ano que vem. Voltou para onde não deveria ter saído, né, Lu? Como o Vasco, como o Fluminense, como nenhum time grande deve sair, como o Corinthians não deveria ter saído uma vez, como o Atlético Mineiro, como o Grêmio. Voltou, tem agora o retorno de 15 jogadores aí, que desses 15 eu manteria 2. O Mazinho, que foi muito decisivo na final da Copa do Brasil de 2012, nem foi na final, foi na semifinal contra o Grêmio. Eu lembro até dos meus amigos aí que eu brincava, falava assim, Mazinho, Mazinho, Mazinho. Chamavam até eu de Mazinho, porque de tanto que eu defendi o Mazinho. E o Patrick Vieira, que é um menino bom, tem potencial, bate bem na bola, sabe jogar. São os dois que eu seguraria para a próxima temporada. O restante, acho que o Palmeiras poderia dar um jeito de reemprestar ou vender. Aí tem o Ayrton, lateral direito, que fez um excelente campeonato pelo Vitória. E só o Gilson Kleina não deu espaço para ele. Não sei o porquê, não sei o que acontece lá. Mas é um menino bom que poderia segurar também, que tem potencial. Então seria 3 desses que estão retornando. O restante, dá um jeito, empresta, vende, reempresta, dá de graça, mas se livre. Pois é, para terminar esse bloco agora, nós vamos mostrar com tristeza para vocês, né, o que aconteceu na Arena Joinville. O jogo, inclusive, foi lá na Arena Joinville, não no Paraná, foi em Santa Catarina, porque o Atlético Paranaense está com o campo em reforma e também com uma punição em cima dele também, por já ter aprontado em seu campo. Então, essa barbárie aí, que sirva de exemplo, né? Que sirva de exemplo, que o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo e a gente é obrigado a ver uma coisa dessa. Depois do comercial, a gente volta com os grupos da Copa do Mundo. Depois. Confusão na arquibancada. Olha aí, ó. Jogadores sendo torcedor sendo massacrado. Massacrado ali na arquibancada. Uma coisa terrível, terrível. Terrível que nós estamos presenciando na Arena Joinville. Olha o que está acontecendo. Dramática essa situação desse torcedor. Dramática a situação do torcedor. E parece que já desmaiado. Já sem sentido ali o torcedor. Horrível, horrível. Horrível que estamos presenciando. Confesso que nunca passei por isso. Nunca passei por isso. Preto. Diga, Decilo. Por favor, Preto, há uma posição do Ministério Público aqui de Santa Catarina que a Polícia Militar não pode fazer a segurança dentro do estádio. Então os policiais estavam do lado de fora, a PM só faz a segurança externa. Sem seguranças particulares trabalhariam aqui dentro. A gente vê jogador no chão,
possivelmente vítima fatal. O técnico Wagner Mancini abandonou sua área técnica para tentar conversar com os torcedores, não conseguiu fazer isso. Torcida do Vasco acuada, a polícia tenta deter alguns, mas são muito poucos policiais. Agora a gente presencia tiros aqui. É uma cena lamentável, o jogo parou aos 16 minutos. Decilo, Diga. Eu tô de frente com um torcedor aqui que tá desmaiado. Tá desmaiado, sem roupa. Tá desmaiado e tá sem roupa. Torcida do Vasco. Tá no meio da torcida do Vasco. Eu nunca vi isso. Confesso que nunca vi isso. É um momento trágico do futebol brasileiro, do comportamento dos torcedores. Chegou a polícia.